TV câmera, testando. Bom dia, TV Câmara. Nós estamos aqui reunidos na Câmara Municipal de Assis. Vamos fazer aqui uma mesa redonda, uma discussão sobre a história do turismo esportivo. E nós vamos aproveitar essas 2 horas que nós temos aí uma pausa na nossa vida aí da correria do dia a dia, para discutir um assunto que é muito importante, né, todas as cidades do interior do estado de São Paulo, que é o desenvolvimento econômico, e agora a gente tem esse assunto muito importante, que é o desenvolvimento econômico sustentável, certo? E nós vamos ter até algumas palavras aqui do vídeo do Dr. Lucena, secretário de Turismo do Estado de São Paulo, que está nos dando aí total apoio. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é o seguinte: nós vamos começar pelo vereador Gerson, que vai dar uma palavrinha inicial para nós aqui, de boas-vindas na Câmara Municipal. Bom dia a todos. É uma satisfação muito grande, Mércio. A Câmara Municipal de Assis está recebendo esse fórum, né, que eu julgo ser de importância, relevância, né, para o nosso município. Nós sabemos o quanto é importante a questão do esporte, né, que ele alavanca, né, muitas situações, seja no próprio desenvolvimento, seja no bem-estar, e também nessa nova proposta do esporte, através do secretário de Turismo, né, Dr. Roberto Lucena, de aproveitar esse gancho, né, e transformar também, usar o esporte como um meio de turismo, né? Então, é uma proposta nova que vem sendo lançada aí, e a gente espera que isso também se contemple em Assis. Então, é muito importante. Então, a Câmara Municipal de Assis vê com bons olhos toda essa tratativa, e não, com certeza o Poder Legislativo não vai medir esforços para que isso aconteça de uma forma bem tranquila no nosso município de Assis. Aproveitando também que nesse final de semana também nós temos aí, né, o nosso basquete. Nosso, né? torneio de basquete. Nosso torneio de basquete, né? É um evento Temos que, a foto aí, cumprindo uma lei municipal, né, que nós temos, foi aprovada na Câmara Municipal, e com certeza é um evento que surgiu no nosso calendário oficial e que tem realizado, né, um congressamento, né, de equipes da região, de outras cidades que vêm a Assis também prestigiar esse evento, que é de grande importância. Sim, senhor, agradeço você. Gostaria de passar para o nosso representante de Tarumã, Cândido Mota. Cândido Mota aqui, e a gente discutiu, né, a importância, foi o que o Gerson falou, do esporte a nível de região, certo? Porque nós, quando lançamos a ideia do fórum aqui, a gente falava sobre desenvolvimento regional, que era uma vertente que estava muito em moda há 5, 6 anos atrás, Ministério do Desenvolvimento Regional, Secretaria do Desenvolvimento Regional. Tivemos algumas reuniões aqui depois, aqui em Assis, né, sobre desenvolvimento regional, e eu sei disso porque, por exemplo, a França é um lugar onde não é ligado com o Estado, então são regiões. E lá existe, faz muito tempo, esse trabalho de desenvolvimento da região. E a diferença de trabalhar Assis e trabalhar... Bom, vocês têm aqui o CIVAP, né? E que é um conselho, né, de desenvolvimento regional, que, pelo que eu sei, funciona bem, eu acho que é por aí, entendeu? Você fazer alguma coisa, independente de ser saúde, educação, turismo, esporte, trabalhar só com uma cidade, logicamente você vai ter menos força. Então, não mesmo se a região às vezes é um pouco maior, pega Ourinhos, Marília, Bauru e Prudente, Assis não é concorrente de Marília nem de Ourinhos, ao contrário.
Você tem que encontrar o que é que nós podemos fazer juntos. E não, às vezes, algum interesse que a gente tem particular ou econômico, né, de desenvolver mais a sua cidade do que a outra, puxar uma coisa mais para cá que para lá. Então, a ideia é desenvolver. Então, seria essa ideia, né, de Tarumã, Cândido Mota, Palmital, Paraguaçu Paulista. Assis teria quase que como uma obrigação de ajudar essas cidades vizinhas, né, a se desenvolver. Então, fica com você, de Cândido Mota. Primeiramente, né, eu sou o professor Luiz Fernando Giroto, moro em Cândido Mota, e primeiro reconhecer, né, o papel de Assis nessa nucleação, né, como Assis, por si própria, já trabalha muito com o esporte, inclusive com uma autarquia específica, né, para esse trabalho. E bem lembrado, né, aqui nesse encontro de conhecimento, a questão do consórcio CIVAP. Então, realmente, é um caminho. Inclusive, foi citado o município de Paraguaçu Paulista, que tem uma natureza de instância, né? Sim, Estância turística, né? Estância turística, que é uma categoria especial de promoção do turismo. Então, realmente, a região ela é uma região que tem uma característica saudável, né, por natureza, pelo fato de ser no interior. Temos aqui em Cândido Mota o Rio Paranapanema, que tem até um potencial aí para eventos na área de canoagem, né? Então, o esporte, como geral, é um grande processo, que o Fórum é muito feliz de relacionar com o desenvolvimento do ser humano, e o ser humano depende do meio ambiente, e também com a saúde, tudo isso com qualidade de vida, né? O artigo 225 da Constituição assadia a qualidade de vida. Então, a minha contribuição seria justamente uma contribuição dizendo sobre a oportunidade. Nós vemos hoje a profissionalização do esporte, você vê aí várias experiências esportivas no futebol, no basquete, no vôlei. Aqui no Oeste Paulista, Bauru, né, tem uma experiência importante em esportes, né, inclusive o basquetebol. E é possível que esse profissionalismo chegue aos municípios de porte médio, como Assis, e pequenos. Bem lembrado, como eu disse, o consórcio CIVAP. Agora, evidente que os valores financeiros serão diferentes, né? Então, você pega uma estrutura de uma cidade maior, ela, ainda com alguma dificuldade, ela consegue reunir recursos, né? Mas falta realmente, na minha opinião, algumas questões, né, importantes assim, que poderiam ser projetadas, assim, por exemplo. Então, nós vemos em Cândido Mota a questão de shows para cá, shows para lá, que faz parte da cultura. E como que o esporte não faz? Então, às vezes, um pouco dos recursos financeiros que vão para esses shows, que às vezes você tem um show na internet mais bonito até que o show ao vivo, né, muitas vezes. E, às vezes, você poderia, dentro do orçamento municipal, ter realmente um recurso para eventos locais regionais, dentro desse médio Vale do Paranapanema, né? Certo. Então, realmente tem dinheiro, mas é preciso direcionar o dinheiro na proporção certa. Então, me parece que essa trajetória do esporte, como evento de cultura e saúde, ela fica um pouco assim esquecida, né? E, complementarmente, para não me prolongar, relembrando a questão da parceria com a Casa de Conte, né, histórica do basquete. Então, digamos assim, né, quem sou eu para afirmar alguma coisa? Mas o que acontece é que todo mundo que puder agregar um pouquinho é bom. Então, por exemplo, a minha família tem um contato bom com a direção da Casa de Conte, o senhor Gerson, né? Em especial meu pai, o senhor Virgínio Giroto Neto. Ele tem uma amizade histórica com o Gerson Conte. Então, não que isso fará uma diferença, mas não deixa de ser uma ideia, quer dizer, né, ter um contato lá com a Casa de Conte e dizer assim, olha, né, alguns problemas que aconteceram no passado, alguns erros que podem ter acontecido, e quem não erra, né? Exatamente. Isso passou. O passado
não tem nada a ver com o presente e com o futuro. Não, quem veio para frente não dá tempo. Tanto é que o que você falou tem muita razão, que várias coisas, né? Mas você pode ver que a anatomia humana, ela foi feita para olhar para frente. Tenta olhar para trás para você, como que é mais difícil. É mais difícil. Entendeu? E uma outra coisa que você falou que é muito certa, e eu convivo com isso, é o seguinte: empresa e imagem no esporte, que você falou da Conte. Quando eu saio por aí viajar, alguma coisa, eu falo o seguinte: eu moro em Assis, faço um torneio de basquete. Aí as pessoas falam que não foi uma vez, foram várias vezes. Na Bahia, sei lá, no Mato Grosso. Assis é aquela cidade que tinha um time de basquete, Assis Conte e tal, não sei o quê. Você já ligou com uma coisa que era nacional. E aí eu te digo uma coisa que você vai perceber, que eu vejo lá no dia a dia. Vocês devem conhecer um time de futebol que chama Paris Saint-Germain, PSG, certo? Paris Saint-Germain é um investimento do Catar. O Catar, ele tem grande interesse no mercado imobiliário, porque eles tinham petróleo. Aí eles fizeram 2 tipos de investimento no país, que há 25 anos atrás só tinha areia, não tinha nada lá, tinha petróleo e areia. Hoje recebe turismo, e eles fizeram opção por turismo, imobiliário e esporte, certo? Então, no esporte, eles investiram no Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain, para eles, como a gente diz aqui, é café pequeno. Que a gente fala, mas o jogador lá, o Neymar, ganha tantos milhões. É café pequeno, porque aquilo lá é um outdoor da apresentação deles positiva, da empresa do Catar, certo? E eles não precisam contratar um jornalista, um Instagram, uma reportagem, nada. Toda a população que eu conheço lá, principalmente masculina e feminina, ninguém questiona o Catar, nada disso. Todo mundo é fã do time do Paris Saint-Germain e defensor do Catar. Você vê como que o esporte ligado ao econômico, à empresa, faz você fazer uma imagem que não tem valor. Então, o fato da Conte investir no esporte, ou, por exemplo, no basquete, o retorno que eles têm é multiplicado por milhões. Tanto a história do Paris Saint-Germain investir no esporte está certa, que a Arábia Saudita, que é o segundo maior produtor de petróleo do mundo, está investindo no quê? Na mesma coisa que é o Catar. É o imobiliário, o turismo e o esporte. Próxima Copa do Mundo e depois dos Estados Unidos, que a Arábia Saudita foi lá? Foi lá e comprou a decisão, vai ser na Arábia Saudita. Entendeu? Então, não é porque, mas a Arábia Saudita é muito grande, o Catar é muito grande, a Assis é pequeno, o Canimota é pequeno, a Conte é menor. O raciocínio é o mesmo. Entendeu? O investimento que você faz na tua imagem positiva, o retorno é muito grande. Não, perfeitamente. Então, o que eu percebo, só para concluir, né? Somar as forças, está aqui o vereador, o Gerson, né? Tem um trabalho aí importante na Câmara já. Sim, e principalmente ligado ao esporte. Ele pode, junto com colegas, né, outros colegas vereadores, encaminharem um ofício ao próprio consórcio CIVAP, pedindo assim uma câmara, como se diz, uma câmara, né? Sim. Uma câmera especial. Melhor dizendo, uma câmera do esporte. Sim. Do esporte e desenvolvimento sustentável. Sim. Porque nós temos já a câmera de educação, tem várias atividades do CIVAP já que acontecem. Mas me parece, se não me falha a memória, ficou esse segmento não está bem enfocado pelo consórcio. Então, poderia ser pedido assim, né, pedir, né? Não vai, ninguém vai interferir, né? Faz uma solicitação. Uma solicitação, recomendação. De apoio. Porque é uma forma, por exemplo, o próprio município de Paraguaçu Paulista, que tem um recurso especial na área de turismo, ele pode agregar. Sim. Ele pode se interessar. Não, mas o Paraguaçu Paulista vai junto nessa experiência? Vai. Então está aqui um recurso.
recurso que vem desse fundo da instância turística. Sim, sim. E ele tem liberdade para gerir esse recurso. Então, só complementando a questão de Cândido Mota, não é que alguma conversa desses amigos aí, Gerson Conte e Virgínio Giroto, vai influenciar. Mas é uma gotinha. Pode vir a somar. Uma gotinha, vem a somar. Pode vir a somar. Uma gota no oceano, mas é uma contribuição. E a Casa de Conte, para ela, vai ser excelente isso. Porque ela está num momento especial também de investimentos e eu tenho certeza que, se todos nós agirmos juntos, os assisenses, os cândido-motenses, agregando com o Paraguaçu Paulista, a região toda, né, todas as cidades aí, nós conseguiremos atrair novamente a Casa de Conte para esse segmento. Porque, Segmento como esportivo. o senhor disse, o investimento é líquido e certo. Certo. Agora, uma coisa que ele falou interessante é o seguinte. Ele falou, pode ser uma gotinha, né, um pequeno gesto. Mas observe vocês uma coisa. Para uma coisa funcionar, qualquer coisa que a gente faz no nosso dia a dia na vida, precisa de um monte de coisa que dê certo. Mas para não funcionar, está aqui o exemplo das pessoas que conhecem os assuntos na outra área, né? Para não funcionar uma coisa, basta uma. Uma coisa que você faz que caiu quadrado, pode bloquear o resto. Então, a gente tem que tomar cuidado sabendo que isso existe, mas a gente tem que levar essa informação para as pessoas por um seguinte: quando você tem um objetivo maior, não é esse um detalhe que pode bloquear a situação, certo? Então, você vai fazer uma determinada coisa e você fala, eu não faço porque eu não trabalho com mulher. Ah, eu não faço porque eu não trabalho com homem. Ah, eu não faço porque eu só quero trabalhar com gente jovem. Ah, então tem um fator. Então, você tem que ter o conjunto do interesse para você relevar alguma coisa que você vai fazer que não está bem redondo no caminho. Então, às vezes, a gotinha, que nem você falou, um pequeno detalhe, quando ele acrescenta, faz o todo. É a história que o Gerson falou, de você poder juntar, do CIVAP juntar, você faz uma solicitação, e você vai tendo um apoio e a coisa vai avançando. Deixa eu passar para a Lu aqui, que está dando uma ajuda, que o Alexandre Cachorrão. Alexandre Cachorrão, ele votou aqui a lei no calendário municipal, junto com o vereador Camarguinho na época, certo? E ele participou dos outros 2 fóruns que nós tivemos, um aqui e outro na CIA. Ele participou um pouco, não participou como a gente está fazendo aqui, realmente a tempo cheio, né? Mas ele participou, estava ocorrendo, e agora ele está viajando, mas mandou a Lu aqui para pelo menos dar um feedback para ele e dizer que a gente possa avançar no assunto. Bom dia a todos, eu sou a Lu Jordan, eu estou coordenadora de turismo, também sou presidente do Contur, aqui de Assis, estou representando o Alexandre, e só para contextualizar o que o Luiz estava falando, este ano foi inaugurada a região turística do Vale do Paranapanema. Então, são 12 municípios aqui no entorno da cidade. Nós nos juntamos para ganhar força aqui no nosso interior aqui de São Paulo. Então, essa região turística do Vale do Paranapanema tem também o apoio do CIVAP. E nós temos assim reuniões periódicas, inclusive hoje nós temos uma reunião, para que possa fortalecer ainda mais o turismo na nossa região. Tem um conselho, né, de turismo, que eu conversei com a chefe Marina, lá da rádio, está na mesa, e ela falou, nós temos aqui inclusive o Alexandre Cachorrão, vocês participam, tem um conselho de turismo de... Então, o Contur é uma especificação do governo
para todas as cidades. O Certo. CONTUR é um conselho municipal de turismo que discute os rumos do turismo na cidade. Certo. Então, o Alexandre, como secretário de Desenvolvimento Econômico, vocês devem ter visto que estão sendo feitas assim muitas ações para atrair tanto o desenvolvimento em todas as áreas. Então, foi lançado o Assis Empreendedora, agora esse mês. São vários cursos, várias coisas. Então, a economia de Assis está crescendo e o turismo vai junto, porque o turismo toca em todas as outras. Essa semana, nós tivemos também o evento de lançamento do aeroporto, né? Sim, sim. Aham. Então, tudo é para facilitar a mobilidade das pessoas e o desenvolvimento. E o turismo, ele para todas as áreas, né? Então, na área do esporte, por exemplo, a gente tem vários eventos do esporte, e, assim como disse um conselheiro nosso que é dono de restaurante, o Ricardo Ortiz, do Farol Choperia, ele falou: os outros eventos da cidade eu não percebo tanto, mas os do esporte eu consigo perceber muito, porque eles vêm, os atletas vêm para se alimentar, né? E usam a gastronomia da cidade. E pessoas que vêm de fora. Sim, do não é hotel, só né? não são os atletas, né? Os atletas, acompanhantes, né? Só para vocês que vocês estão falando sobre economia e sobre turismo, eu dei uma olhada. O Estado de São Paulo tem 600 e poucas cidades. O turismo subiu de 7,5% a 8,5% do PIB do Estado de São Paulo. Está indo para 9%. Vamos arredondar para quase 10%. Então, 10% do PIB do Estado de São Paulo está ligado ao turismo. Estou dizendo, vamos arredondar de 8 para 8,5 para 10, porque vamos dizer que tem essa gordura aí que pode crescer com uma ação que não é muito longa e não é muito custosa, está ao alcance, vamos dizer. Então, vamos lá. 10% de 600 cidades do Estado de São Paulo, do PIB de São Paulo. PIB de São Paulo é 1/3 do Brasil, 33% do Brasil. Então, você vê que coisa absurda que nós estamos falando aqui. Estamos falando de turismo, e o secretário Lucena, ele repete uma frase que é conhecida, não é dele, né, mas já é pública. O turismo é o próximo petróleo que nós temos agora no nosso futuro, entendeu? E vamos voltar lá. Da onde que ele tirou essa história do petróleo? Do Catar, da Arábia Saudita, que investiram no turismo, porque ele sabe que o petróleo vai diminuir de reserva ou de influência, e eles vão ter que ter outra fonte. Eles têm o dinheiro, mas não podem, tem que pensar no futuro. Entendeu? Então, você imagina como a gente está dentro de um assunto que é como a história do esporte. Às vezes você fala assim, vamos fazer um torneio de basquete, aí o pessoal fala, pô, vai fazer um torneio de basquete? O cara vai fazer um negócio de basquete que é para ele se divertir e nós vamos ajudar? Eu falei, não, não é isso. O basquete, o ciclismo, o esporte de aventura, a corrida, tudo isso movimenta uma economia. Entendeu? Movimenta pessoas, além da saúde e outras coisas. Só para concluir, a CIS está assim, muito pujante nessa questão do turismo. Nós temos desde o pedestranismo, que são as corridas de rua, que são estão muito frequentes aqui na nossa cidade, o ciclismo, tudo. E, além da região turística Vale do Paranapanema, esses municípios unidos, nós temos também, já bem avançado, o Angra Doce 2,
que é uma outra região aqui para o lado do Paraná, do Rio, na beira do Rio, que também vai nos alavancar como município, como região turística. É isso. Tá ok. Não, falamos do Rio aqui, né? Eu citei anteriormente, agora a Lu aqui citou novamente. É só uma ideia, né? A canoagem, ela é até um esporte olímpico e aconteceu de um ex-esportista na canoagem, o Rafael Giroto, meu primo em 2º grau, né? Porque eu tive 2 primos aqui que moraram em Assis, o Roberto Carlos e o João Gilberto Giroto, né? Ambos Giroto. Eles são primos irmão, né? Os pais do João Gilberto e do Roberto Carlos, o pai deles é irmão do meu pai. Então, nós somos primos e irmãos. Ah. E as mães são irmãs. A mãe deles é irmã da minha mãe. Então, nós somos primos e irmãos. O filho do Roberto Carlos, o Rafael Giroto, ele foi reeleito agora recentemente presidente da Confederação Nacional de Canoagem. E aí nós temos o Rio Paranapanema aqui, próximo. Sim. Então, Cândido Mota, não sei se seria o caso, mas se a Assis quiser contar com o Rio para canoagem, eu colocaria o contato do Rafael aí como presidente da Confederação Brasileira de Canoagem para estudar junto o que poderia ser feito, qual modalidade, porque são várias modalidades, né? Quando você fala canoagem, você abre. Sim. Então fica O responsável pela essa dica, né, Gerson? Olimpíadas de Paris, lá coloquei uma camiseta. Uma vez eu estive com ele. Ele é campeão olímpico de canoagem. Você vê como que é? Acaba. Vamos passar aqui. Meu nome é João Roberto, conhecido como Beto Novaes lá na cidade. Eu sou secretário de esportes, tá? A gente participa de várias modalidades lá, que agora eu assumi agora em janeiro, tá? Em Tarumã. Em Tarumã. E sobre o turismo lá, tem a pasta, que é junto com a educação. Eu participo pouco, mas a gente tem as corridas de ruas, tá? Ah. E vamos agora implantar prova ciclística, tal, tudo. O que eu posso dizer do turismo, de competições, agora mesmo lá em Paraguaçu teve a Copa Mercosul. Certo. E meu filho participa, eu já fui em várias cidades com ele. Eu vejo que todas as competições que tem em toda cidade movimenta muito o comércio. Eu acho que todas as cidades, eu acho que deviam pensar em fazer algum evento, tipo assim, veio time do Paraguai, veio time do Uruguai aqui em Paraguaçu. Ah. Em Martinópolis, uma vez eu fui mesmo, eu fiquei abismado. Eu fui no mercado, eu entrei na prateleira, não tinha nada. Acho que o cara não se preparou, não sabia como que isso movimenta a economia, entendeu? E eu acho assim que toda cidade aqui, eu venho aqui em Assis, eu participo, que eu gosto de todos os eventos esportivos, eu vejo que quando tem um evento aqui em Assis, você vê a diferença no comércio, entendeu? Eu acho que o comércio da cidade, eu acho que toda cidade igual Tarumã mesmo, eu tenho ideias, já conversei com a prefeita, de a gente fazer um evento, tipo trazer uma Copa Mercosul para movimentar o comércio da cidade. Isso é uma coisa real em qualquer modalidade que você faça alguma competição, acontece a economia dá um salto lá em cima. Eu vou fazer um comentário seguinte, às vezes alguém pode pensar, por que não fazer um evento lá em Jundiaí, que é grande, lá em Campinas, que é grande, Ribeirão Preto, né? Depois vai, sei lá, cidade maior. Mas você pode fazer numa cidade que é menor, igual Tarumã. Tudo depende de como você faz a organização. Vou dar um exemplo a vocês que não é ligado ao esporte. Tem um festival de rock, que é o maior do mundo, lá na França, na região da Bretanha, e ele começou há 30 anos atrás, e era numa cidade que era 1/4 de Tarumã. E alguém conhecia a cidade, pegou lá uma fazenda, lá um local grande, e começou a fazer isso, há 30 anos atrás. No começo teve problema,
porque o pessoal de música, tal, não sei o quê, aí o pessoal que era ecologista falou, mas isso daí não vai de acordo com os nossos bons princípios, nossa moral, esse pessoal fazendo barulho, com essa música alta, né? Até atrapalha aí os pássaros. Bom, 30 anos passaram, hoje ele tem 50 mil pessoas no festival. Para você comprar o ingresso desse festival, ele abre 8, 10 meses antes. Quando é 10 horas da manhã, que agora é internet, né? Abre 10 horas da manhã. Quando é 10h20, você não tem mais ingresso. Começou lá, numa cidadezinha, que ainda é uma cidadezinha, entendeu? Eles fizeram os acessos, os estacionamentos, tal, não sei o quê, e criou. Então, o que acontece? Às vezes você está numa cidade menor, igual Tarumã, você não precisa fazer o maior festival de rock, nem o maior torneio de futebol do mundo. Mas você pode fazer, sim, alguma coisa, depende só da vontade e da organização. E ter alguém que puxe a fila, né? E agora vai ter a Feira do Produtor, de 14 a 16 de agosto. Esta a gente vai fazer no espaço lá que chama Teolindo Tone, e o ano que vem já estamos pensando em fazer onde é o rodeio lá em Tarumã, aumentar, porque o espaço lá é pequeno e movimenta a cidade, viu? Exatamente. Uma coisa bem... Ok. Vamos rodar aqui, que nós vamos passar um vídeo depois. Bom dia a todos. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer a você, Mércio, pelo convite, ao vereador Gerson, que abriu a casa para a gente aqui, a Lu, Luiz, ao secretário aqui de Tarumã, parceiro do deputado Madalena. Eu sou o Queco Noronha, eu trabalho na assessoria do deputado Ricardo Madalena, na cidade de Assis e região. E o turismo é muito importante para a nossa cidade de Assis, como vocês todos acabaram falando para a gente, né? Essas corridas de rua movimentam muito a cidade mesmo. Eu acompanho todas na região, sempre estou presente, representando o deputado, e a gente percebe que as equipes levam muita gente. São várias equipes, vários competidores que levam, cada equipe, 10, 20, 30, até 40 pessoas em uma van, em um micro-ônibus, e sempre são as mesmas pessoas, mas trazendo mais gente para a cidade. Isso, a economia da cidade movimenta bastante, eu percebo isso na cidade de Assis e toda a região que a gente está presente também. E pode ter certeza, Lu, agora você, na frente da pasta lá, o Cachorrão, o Alexandre Cachorrão também, já conversei bastante com ele, o MIT, com certeza a gente fazendo a lição de casa agora, porque o MIT, não sei se vocês sabem, o deputado Madalena já apresentou o MIT da cidade de Assis na ocasião passada, mas acabaram não fazendo lição de casa, né? E hoje a Lu está aí, já conversei com o pessoal lá também, estamos à disposição, o gabinete do deputado está à disposição da Lu, do Alexandre, pode nos usar à vontade, viu, Lu? A cidade de Assis está de portas abertas do gabinete do deputado Madalena. Nós vamos passar um vídeo aqui, né, que tem o Roberto Lucena, e uma coisa que eu vou dizer para vocês é a seguinte: para fazer crescer uma cidade, uma região, ou mesmo um país, vamos fazer um assunto aí que eu acompanhei um pouco. Vamos falar de uma coisa que não está longe da gente aqui, mas serve como exemplo, como desenvolvimento. Tem um acordo que chama Europa-Mercosul. Esse acordo nunca foi para frente. Por coincidência, quando eu era estudante, 26 anos, tem um bom tempo, eu estava andando na rua com um amigo meu, sou formado em veterinário na Rural do Rio de Janeiro, e estava terminando o curso, isso foi em 88, não era 89, que eu formei em 88, e com esse amigo nós vimos uma sala no centro da cidade que estava tendo uma reunião. E essa reunião foi a primeira reunião do Mercosul. Nós entramos, eu tinha até a sacolinha, tinha uma pastinha que você recebia, tinha umas 40 pessoas. Estavam lá discutindo lá o que seria o futuro de uma proposta, tal, não sei o quê. Eu guardei a pastinha, certo? Passaram muitos tempos, aí os acordos começaram a ser assinados, e numa determinada época aí, que
o doutorado, a parte de pesquisa não foi para frente, eu abri uma consultoria para fazer outra coisa. E comecei a trabalhar entre a França e o Brasil com empresas. E aí eu trabalhava muito com o Ministério da Agricultura francês, que mandavam pessoas para os congressos, para as feiras aqui, AgriShow, acompanhador. E eu acompanhei. Inclusive, eu acompanhei o Arlindo Porto, que era ministro da Agricultura, na liberação da aftosa para o Brasil, na época. Tinha 50 pessoas. E aí o sujeito do Ministério da Agricultura francês, que eu tinha contato, ele falou, você tem uma boa formação técnica, mas precisaria de uma formação mais ligada entre países. E como eu já tinha história do Mercosul, eu já fiquei... Aí eu fiz uma escola de 6 meses de relações internacionais. E na escola tinha que fazer um final de estudo. Eu falei o seguinte, olha, eu gostaria de falar alguma coisa sobre a Europa e o Mercosul, que foi feito lá, fizemos uma associação, Centro de Integração Europa-Mercosul, que era da época. Mas eu vi que a coisa não ia fluir. Tanto é que até hoje não fluiu. Essa história tem 30 anos que a Europa não consegue, quer dizer, o Brasil, o Mercosul, não consegue avançar em relação à Europa, porque, principalmente por causa da agricultura, porque tem pontos divergentes. Agora teve o presidente do Brasil, que esteve lá na França, esteve junto com o presidente francês, e foram falar sobre o Mercosul. E a população europeia e francesa são contra o Mercosul, porque eles acham que tem um conflito de interesse na agricultura. E lá a gente tem o subsídio na Europa. E aí eles assinaram o acordo, mas mesmo assim eles não conseguem ir para frente. Por quê? Eu falei, nós temos 90% de coisas que nós podemos ganhar interesses juntos. E nós temos 10% que é a parte que a gente não está de acordo. Só que a gente gasta 90% do tempo discutindo os 10%. E nunca vai para frente. Entendeu? Sempre tem um bloqueio. Mesma coisa é o desenvolvimento aqui na cidade regional. Vocês vão ter aqui convergências e divergências. O meu torneio aqui, o mesmo fórum que nós estamos falando, apesar que tem o secretário aqui, entendeu? Ele não pode ser político, ele tem que ser apolítico. Quando eu comecei, era um antigo prefeito, era o Márcio Correia, que era o secretário de esporte. Eu fiz a proposta, porque eu tinha encontrado uns amigos no Mundial de Basquete, um era de Paraguaçu e outro era de, ele vai vir aqui de novo, Luizão, de Maringá. Vamos fazer um torneio em Assis? Vamos. Eu trago Paraguaçu, você traz Maringá e você chama o pessoal de Assis. E assim começou. Entendeu? Então, o que aconteceu? O secretário, eu falei para ele, eu preciso do Jairão, da quadra, ele falou, perfeito. Aí nós continuamos. Então, aí depois do Márcio Correia, passou para o Bahia, depois do Bahia passou para o nosso Cezinha. Cezinha sempre apoiou bastante, sempre esteve aqui presente, não está aqui com o pessoal da secretaria, porque eles estão nos jogos regionais, certo? Mas é de todo o interesse deles. E ele entendeu, usou a benefício dele essa mesa redonda que a gente está fazendo aqui, e ele falou, foi ótimo, por quê? Nós nunca tivemos um instante de reflexão, como vocês estão tendo no turismo, entendeu? Então, eu falei, olha, vamos começar incentivando as escolinhas. Agora as escolinhas estão andando, né? O basquete está voltando, já está bem evoluído. Agora, como a gente está para uma segunda fase, nós estamos passando para a fase do turismo. Por quê? Como diz um antigo prefeito aí da região, ele falou, olha, esporte é com a Secretaria de Esporte. Evento esportivo é com a Secretaria de Turismo. É eles que entendem do assunto. Entendeu? Não adianta sobrecarregar o esporte, porque o esporte já tem muita coisa, e o esporte tem essa vertente social. Entendeu? Então, é mais para o turismo e mais para o econômico, é por esse caminho. E aí foi aí que eu passei essa ideia para o secretário, que ele adotou. Passei também para o Ricardo Madalena,
porque é o único que eu conheço, certo? Ah, mas por que você não falou com outro deputado estadual, outro deputado federal? Não falei porque eu não conheço. Mas se alguém falar para ele assim, vamos convidar ele para participar, aí volta de novo a história. Temos que achar pontos de convergência, certo? Então, a CIS, para poder desenvolver, precisa ter, no mínimo, minha opinião, 3 deputados estaduais ou 4, com pessoas que representam diferentes, e 3 ou 4 federais. Por quê? Às vezes não funciona com um, é como os vereadores aqui. Tem um que é responsável mais pela área de esporte, outro mais pela área de saúde, outro mais pela área social. Você vai dividindo. Entendeu? Independente deles serem vereadores de partidos diferentes, de horizontes diferentes, de origem diferentes, de pensar diferentes, isso é um outro assunto. Cada um pega alguma coisa e faz algum trabalho. E não ficar pensando que o outro faz isso, então vou tentar atrapalhar, ele faz isso. Não, isso resolve. Entendeu? Perde os vereadores o tempo deles, porque eles não vão viver 200 anos, né? Você dedica o seu tempo da sua vida aqui, é um trabalho como outro qualquer, né? E perde a cidade, perde todo mundo. Então, não é filosófico, mas é o seguinte, nós temos um espaço de vida aqui muito curto. Então, eu trabalho um pouco assim, vamos fazer? Vamos. Começou a colocar muito problema, eu já falo, ó, não se preocupa não, deixa para lá, vou fazer outra coisa. E a maioria das pessoas que nós estamos hoje nessa área de internet, mesmo os nossos filhos, a coisa é muito rápido. Você não pode perder tempo com quem está indeciso, não sabe se vai te apoiar ou não. Não pode apoiar? Não tem problema. Olha, infelizmente, não estou podendo agora, entendeu? Mas mais para frente, talvez, ou não é bem a nossa área, o nosso interesse, não problema. Segue o barco para frente, entendeu? A vida nossa é muito curta para a gente ficar fazendo preciosismos. Ah, então, você apoia o deputado tal, não apoia o deputado tal, o federal, o estadual. Isso não leva a nada, entendeu? O que importa é ação com resultado. Vamos lá, aqui eu vou passar o vídeo. A bola. Um pouquinho, um comentário baseado na bola. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá, a bolinha. A bola. Bolinha das Olimpíadas de Paris, comemorativa. Não, o que eu gostaria de citar, né, é uma passagem histórica que eu nem imaginava que eu iria lembrar dessa passagem. Mas uma bela tarde aí, uma bela manhã de um sábado, eu estava acompanhado dos meus avós, meus pais aqui em Assis. A minha avó é de Lutécia, meus avós, né, já falecidos. E aí nós paramos ali na avenida, na altura da Assis Sport. E aí ela falou, né, filho, né, o neto, né, filho, né, o que você quer? A avó vai comprar um presente para você. Eu falei, vó, eu quero uma bola de basquete. Porque eu sempre olhava para aquela bola alaranjada, né? E eu falei, mas tem que ter uma bola, um dia eu vou ter uma bola dessa. Porque acaba tendo uma fixação no futebol, né? A criança, você fornece para a criança bola de futebol. Aí a bola de basquete, né? E ganhei a bola de basquete, saí feliz da vida e comecei a dar minhas primeiras atividades com o basquete, recreativas, né? Mas o que eu quero, né? Por que essa história eu acho que cabe aqui no contexto? Porque isso nos relembra o que os profissionais de mercadologia, de marketing têm trabalhado, o valor emocional, afetivo da marca. Então, o esporte em si é uma supermarca agregada. Dentro do esporte, você tem as modalidades. Então, o esporte tem um amor, uma afetividade agregada, que é do jogador, que é da família do jogador, que é da comunidade, que são dos admiradores. E tanto isso é verdade que eu até reproduzo isso, essa questão familiar e o esporte, num outro contexto. Nós assistimos aqui em Assis, eu e meu pai, o jogo do Conte Assis contra o Lupo Araraquara. Foi um belo jogo aqui no ginásio aqui de esportes. Até hoje nós comentamos aquele jogo. De vez em quando eu lembro, pai,
Lembra daquele jogo? Aí nós concluímos que, na época, o Lupo tinha um banco mais repleto, né? Naquela época, então, acabou vencendo. Mas o pessoal de Assis jogou muito, quer dizer. Então, realmente, o esporte, ele, né, se nós tivéssemos que fazer um sinônimo do esporte, lógico que esse sinônimo pode ser ampliado para outras áreas, mas o esporte também é amor, é muito amor. Então, por isso que esse seu enfoque de esquecer um pouco as diferenças e pensar um pouco nas convergências, naquilo que a gente concorda, isso faz o maior sentido, porque, na prática, as pessoas vão para o esporte, não é porque a bola pula, porque a bola, né, faz isso ou faz aquilo, ou o jogador, mas é por causa da experiência socioemocional que o esporte tem. Bom, esse assunto que você falou do esporte, você pode verificar o seguinte, que às vezes você tem uma equipe do futebol aí que a gente vê no dia a dia, que é muito forte, e perde para uma equipe onde o conjunto é mais forte. Então, se você for pegar um atleta e dividir ele no aspecto emocional, técnico, físico, você vai pegar como que ele está? 100% nesse, 100% naquele, 100% naquele. Bom, ok, ótimo. Ou ninguém vai estar 100%, todo mundo vai estar intermediário, 70%, 50%. Né? Só que o resultado do jogo vai ser o somatório daqueles 11 jogadores que estavam em campo. Então, se você tiver um jogador que, por um detalhe, ele não vai estar bem psicologicamente, ele pode fazer a diferença. Vamos colocar o que aconteceu, um exemplo aí que vocês viram, eu estava lá, Copa do Mundo, 98, Brasil e França. A França nem foi qualificada lá, porque era país sede, e vai para a final, contra o Brasil. Aí eles falaram, se a gente perder para o Brasil, estamos super contentes, porque perdemos para o maior país do futebol do mundo, né? E, finalmente, eles ganharam de 3-0, né? Mas a gente lembra daquela passagem do Ronaldo, que ficou doente, passou mal, foi de ambulância. O que aconteceu? Às 3h30 da manhã, ele foi para o hospital, e ele foi do hospital direto para o campo de futebol, para a final de uma Copa do Mundo. Tinha como que era lá o jogador que estava no lugar dele? O Edmundo. O Edmundo já estava com o nome escalado. A Nike falou assim, não, tem um contrato, o cara tem que entrar. Não é o Edmundo, é o outro que tem que entrar, senão não é assim que funciona o negócio. Põe ele de muleta lá, mas ele tem que entrar. Ele entrou, aquilo deve ter causado, imagine dentro do vestiário, o estresse que já é normal, que aconteceu lá, eles não tinham condição de jogar. Entendeu? Perderam de pouco, de 3. Entendeu? Então, você vê, quando você junta um grupo de pessoas, uma cidade, você tem que ter esse mesmo espírito. Você tem que ter corpo, alma e investimento. Quando você tem isso, mas você segura alguma coisa, a chance de acontecer, volta lá, nós voltamos lá, são 600 cidades. Então, são 600 cidades que vai ter o time que também estão procurando a crescer, entendeu? E como não dá para fazer, talvez, todos com todo mundo, o secretário aí está falando de 12 cidades, é 12, não é 600. Então, você tem que fazer o seu trabalho, juntar. Esse é um trabalho que o Alexandre Cachorrão ele faz bem, entendeu? De motivar as pessoas, como ele fez com a história do empreendedorismo, entendeu? Eu acho bem importante. Eu vou passar o áudio, o vídeo aí que nós temos, do secretário, volta de novo a salientar que tem o áudio aqui do Madalena, por quê? Então, dos dois, né, do secretário e Madalena, porque são as pessoas que eu tenho contato, certo? Então, eu estou aberto para a gente aumentar com outras pessoas, com outros deputados, com outros secretários de esporte, né, de São Paulo, com essas pessoas, que a gente possa evoluir.
Olá, meus queridos amigos, eu tenho muita satisfação de passar por aqui e poder cumprimentá-los. Gostaria muito de estar presente com vocês neste importante fórum e torneio de basquete de Assis, para nós falarmos um pouco sobre a nossa agenda de turismo esportivo do interior do estado de São Paulo. Infelizmente, por conta de outros compromissos, eu não consegui me deslocar, não consegui estar com vocês, mas eu quero agradecer o convite que me foi encaminhado através do meu amigo e irmão o Mércio, e quero cumprimentar a todas as autoridades e todas as lideranças em nome dos nossos vereadores, Dr. Mattioli e do Gerson Alves. Um grande abraço para todos, muito obrigado, fiquei muito honrado com o convite. Não faltarão oportunidades para que nós estejamos juntos e nós vamos trabalhar fortemente nessa agenda conjunta de desenvolvermos pelo menos 12 municípios com turismo esportivo no interior do estado de São Paulo, e com certeza Assis será protagonista neste esforço para nós cada vez mais valorizarmos, através do turismo, o nosso esporte no interior de São Paulo. Muito obrigado, um grande abraço e fiquem todos com Deus. Olá, meus amigos, minhas amigas de Assis e toda a região. Aqui é o deputado estadual Ricardo Madalena, passando aqui para parabenizar, em nome do Mércio, todos os organizadores do evento, a Secretaria de Esporte, a Secretaria de Turismo e Viagem do Estado de São Paulo, pelo 3º Fórum de Turismo, Esporte e Desenvolvimento Sustentável. Parabenizo também meu amigo e parceiro, secretário de Turismo, Roberto de Lucena, o presidente da Câmara, Paulo Mattioli, pelo grande trabalho que prestam para toda a população do nosso estado de São Paulo, a qual cumprimento as demais autoridades presentes. São 12 cidades reconhecidas como cidade do turismo esportivo. O esporte muda a vida das pessoas, das crianças, dos adolescentes. É isso aí, pessoal. Vamos incentivar o esporte na sua cidade, no seu município. Parabéns a todos, um grande abraço. Estamos aqui agora, continuando a pauta do esporte, aí agora para falar de basquete. Aqui em Assis, além da Secretaria Municipal de Esportes, tem um pessoal também que trabalha para o desenvolvimento desse esporte aqui na cidade. Por isso, hoje, a partir das 9 da manhã, lá no anfiteatro da ACIA, tem um fórum de desenvolvimento regional aí do basquete. E nesse final de semana, juntamente com esse fórum, se estende aí mais um torneio do Basquete Master. Por isso nós estamos... Bom, você viu, para vários exemplos aí, nós começamos pelo secretário. A nossa reunião hoje, se o secretário estivesse aqui, como estava previsto, tive com ele a semana passada lá, seria ótimo. Nós teríamos aqui uma casa cheia, teríamos aqui, no mínimo, 5 ou 6 prefeitos, no mínimo uns 10 secretários, né, e uma população. Seria realmente uma oportunidade única, né? E eu ficaria muito satisfeito, porque para fazer tudo isso, tudo requer um certo esforço. Alguém tem que fazer o esforço e eu fiz tudo que era possível, certo? Mas eu reconheço o seguinte,
além das 600 e poucas cidades que o secretário tem, ontem ele estava em São José do Rio Pardo, perto de Casa Branca, lá divisa de Minas. Aí eu vi a distância para cá, são 400 e poucos quilômetros, seria no mínimo 4 horas de viagem. A única solução seria, o evento era na quinta-feira à noite, turismo rural, festa da beterraba, certo? Ele teria que sair de lá e vir para cá. Só que ele tem um outro evento na sexta-feira em São Paulo, hoje. Então, ele teria que sair de lá, pegar 4, 5 horas, estar aqui, dormir aqui, estar aqui com a gente, com todos os prefeitos da região, secretários aqui, ia virar uma reunião política, que seria ótimo, mas seria uma outra coisa. Aqui nós somos poucos, mas nós estamos fazendo uma reunião técnica. Nós estamos tendo tempo, que é uma coisa rara, de poder escutar, ouvir, sugerir e avançar. Agora, como eu falei com o vereador Gerson, é o seguinte, o ponto principal, apesar dele não estar presente, é ter o apoio dele. Eu não estou dizendo que ele está nos apoiando, como ele está apoiando o desenvolvimento do turismo esportivo, da minha parte. Quem está falando é ele, certo? E para fazer isso, nós precisamos somar esforços. O Madalena sozinho, ele não vai conseguir fazer. Ele vai precisar de mais 1 ou 2 deputados lá que possam apoiar. Deputados quais? Deputados que estão envolvidos com a região, que é o lógico. Independente se é do outro partido, desse partido, se o voto vai para ele, para outro, mas é melhor ir o voto da cidade, da região, para esses 3 deputados, do que ficar diluindo em 15. Entendeu? É uma força de trabalho em conjunto deles. E quem ganha é a cidade. Certo? Então, o ponto positivo nosso aqui é continuar a ter esse apoio do secretário, que é realmente um privilégio. Certo? Então, eu vou dar um retorno para ele aqui, do que a gente discutiu, e torcer para que ele possa continuar desenvolvendo o nosso assunto. E aqui, eu passei algumas imagens ali antes, foi dos 2 eventos que nós tivemos aqui e lá na CIA, né? A gente fez com outras pessoas, outras situações, personalidades, né? outras pessoas, mas a mesma ideia foi plantada, foi a de juntar, de evoluir, entendeu? E certamente nós vamos ter isso daí uma outra oportunidade. Deixa eu passar aqui para o Gerson. Quando a gente fez o primeiro aqui, nós tivemos o Fabretti, vários jogadores de basquete, que eram do Assis Conte, Macetão, que jogou bastante aqui em Assis, né, profissional. E eu perguntei para eles qual que foi a importância do basquete na vida deles. Aí, para minha surpresa, eles quase choraram, para contar em curtinho, né? Nós temos gravado, eu tenho gravado, a câmera tem gravado, a história deles. Então, o Macetão, por exemplo, ele era de Arandu, do lado de Avaré, cidade bem pequena, né? Acho que até bem menos força do que Tarumã. E ele falou, olha, eu devo tudo que eu tenho, minha vida, porque eu tinha tudo para ser um marginal,
para ser um bandido no tráfico, ou alguma coisa assim, e eu entrei na linha do esporte, e não só a saúde, mas meu ganha-pão está ligado aí. E a mesma coisa aconteceu com o Fabretti, que hoje está lá nos Jogos Regionais, ele também sempre foi ligado ao basquete. E esses exemplos, né, não só do basquete como do futebol, o futebol a gente tem muitos exemplos, né, do futebol profissional, que o esporte ele pode ser um elemento pedagógico muito importante. Quando a gente falou no fórum, nos outros dois, que era esporte, saúde e educação, a educação estava ligada nisso daí. E, na época, tinha um fato muito importante que aconteceu, apareceu no jornal às 20 horas, um aluno de 15, 16 anos tinha agredido uma professora em sala de aula, mas não agredido, bateu, tapa, deu soco, subiu na mesa, entendeu? E apareceu um pouco as imagens, 15, 16 anos. E aí perguntaram para ele, né, por que tinha acontecido aquilo, né, por qual que era a reação dele. Ele foi simples. Ele falou, olha, eu não recebo ordem nem do meu pai e nem da minha mãe. Não vai ser a professora que vai dizer o que eu tenho que fazer. Então, aí a gente volta para trás. Se você, quando você tem 1, 2, 3, 4 anos, você não tem alguma coisa que te coloca no caminho de obedecer regras sociais, quando você tem 15, 16 anos, você nunca recebeu aquilo. Então, muito difícil você falar para ele, olha, você está de moto, mas você não pode passar no sinal vermelho. Por quê? Ele nunca recebeu essa informação. Só que quando você vai fazer o futebol, tem um professorzinho lá, você tem 5, 6, 7 anos, o professor fala, o apito, ele apita. A bola saiu da área. Tem que passar para outro time. Você cometeu uma falta, a bola vai toda lá. Então, você passa a ter o reflexo do que você pode e que você não pode fazer, e você vai seguindo para isso na vida. Entendeu? Então, você vê que o esporte, ele funciona como um elemento pedagógico fortíssimo. Ele molda o caráter das pessoas, entendeu? Então, nós estamos aqui falando sobre turismo, economia, social, segurança pública. Quanto que custa uma pessoa na penitenciária preso? 3, 4 mil reais. Quanto que você gasta para ter uma criança na escola normal ou numa escolinha de futebol, de basquete? 30 reais por mês. Então, em vez de gastar 30 reais por mês, você vai gastar lá 3 ou 4 mil. Sabe quais são os 4 países que têm mais presos no mundo? Onde que o Brasil está? 4º país do mundo. 800 mil presos. Multiplica por 3, 4 mil reais. Primeiro, eu acho que é a China e os Estados Unidos, porque são grandes. Depois tem o terceiro. Quem é o terceiro? Não sei mais. Não é a Índia. Terceiro. Os Estados Unidos tem muito preso, porque lá tem prisões particulares. Então, a prisão particular precisa de preso. Se você fez alguma coisa errada, facilmente você vai ser preso, porque precisa de gente. E o governo paga a prisão. Não é que nem aqui que a prisão tudo é pública, é o governo que paga. Então, tem não todas, mas uma boa parte, ela é terceirizada, certo? Na China tem muito preso, porque tem muita gente. Na Índia, acho que não tem muito preso, porque não tem muita violência, muita prisão, certo? Então, você vê, o Brasil está no ranking. Outro dia eu fiquei surpreso que tem mais crimes na América Latina, gente mortas, do que na África inteira. Entendeu? E a gente pensa que o país é menos desenvolvido, quer dizer, o continente é menos desenvolvido, que vai ter menos. Então, um dos maiores problemas que nós temos em sociedade, além do o desenvolvimento econômico, é a segurança. Segurança por quê?
Saiu em São Paulo, ficou com o celular na mão, aliança. Ó, coloquei hoje de manhã. Lá em São Paulo, o síndico, na Vila Mariana, falou para mim. Falou, ó, não sai com aliança. Eu fui sair com o meu cachorro ali, dar a volta do quarteirão, o cara pegou e roubou a aliança da velhinha que estava passeando com o cachorro, e eu, sabendo disso, também tirei a minha. Tiver alguma... Na Vila Mariana, que é um lugar que todo mundo anda, que eu andava. Então, o que acontece? O problema da segurança no Brasil, segurança pública, não adianta você colocar a polícia em cada esquina, entendeu? Você só vai conseguir se você inverter a situação. Um momento aí. Uma pequena complementação, né, do professor Luiz Fernando Girotto. A questão do consórcio de municípios, né, já falamos da possível sugestão sobre a Câmara do Esporte e Desenvolvimento Sustentável. Então, esse é um aspecto. E é lógico que reconheçamos que a Assis tem uma boa estrutura de apoio ao esporte. Isso já vem numa trajetória crescente e pode melhorar. Mas é verdade, eu acredito que é possível nós concluirmos que é verdade que esse caminho do esporte, do desenvolvimento sustentável pelo esporte, qualidade de vida, ele pode melhorar. Então, por exemplo, ó, peguemos um estudo que foi feito em 2015, 2013 para 2014, publicado em 2015. O Plano de Desenvolvimento Econômico de Assis e Região, através da intervenção do próprio consórcio CIVAP, junto com o governo estadual e os municípios. Lá nós temos 10 projetos estruturantes do que seria o desenvolvimento econômico, social e até ambiental. Mas eu não me recordo de ter lido lá, ter visto pelo menos um subprojeto que seja na área do esporte. Então, de alguma forma, precisa haver um melhor despertar, né, realmente, do esporte regional como um todo. Porque é lógico que tem, por exemplo, em Cândido Mota nós temos a Secretaria do Esporte, a SET, né? Secretaria de Esporte e Turismo. Então, quer dizer, até tem na menção da secretaria tem a conexão esporte e turismo, que não é ruim. Pode ser que precisa melhorar. Mas, de fato, é uma oportunidade, como a gente se diz, subaproveitada, aproveitada abaixo do que poderia. Ela não é tão trabalhada. Então, acredito que, Gerson, com devido assim, obviamente que o senhor já percebeu isso, mas enfatizar esse eixo também do esporte como desenvolvimento econômico e social. Então, falta um pouco disso. Até para o próprio consórcio CIVAP, né, ligar a luz de alerta lá e falar, opa, tem uma câmara de discussão aí regional com os municípios sobre esse assunto. Que, a princípio, salvo engano, não existe essa câmara do esporte e desenvolvimento sustentável, né, no consórcio CIVAP. Então, tem mesmo um espaço para melhorar. Assim, eu vejo. A senhora concorda? Olha, nós tivemos, eu não estou recordada bem da data, se foi no início deste mês ou no finalzinho do mês passado, tivemos um evento promovido pelo CIVAP lá em Pompeia, e eu estive lá, com a cultura, turismo. Então, o CIVAP tem, sim, olhado assim, bem no detalhe para essas questões e tem promovido assim, eventos mais específicos. Então, esse foi cultura e turismo, e aí eles vão fazer esporte, turismo. Então, assim, eles já estão assim, bem atentos a essas questões. Certo. Como a minha área não é área administrativa nem política, e nem eu moro aqui, né? Eu vou lançar, quer dizer, já conversei com algumas pessoas que entendem do assunto, estão na cidade, e, inclusive, falei com o secretário. Nós temos uma data muito importante, nacional, que é o 7 de setembro.
E, no 7 de setembro, eu falei assim, nós poderíamos ter alguma coisa ligada com o ciclismo e a corrida a pé, porque são duas coisas que já existem na cidade e já estão desenvolvidas. Então, eu falei para ele, apesar de estar razoavelmente próximo, não está muito longe, né, temos só o mês de agosto, de fazer alguma coisa ligado a esse 7 de setembro, que pode ser uma corrida curta, com passeio, alguma coisa assim, certo? E provavelmente a gente vai tentar conversar aí com os atores, né? Que os atores são aqueles que já se organizam na corrida e no ciclismo. Hoje de manhã, inclusive, enquanto estou aqui, tem uma equipe conversando com alguns produtores rurais para que eles liberem suas terras para o evento de ciclismo que vai ter agora em setembro. E a gente quer fazer um percurso passando por cachoeiras, que são não estão em vias assim. Tem dono, então tem que ir lá conversar, tal. Então, assim, eu gostaria de convidá-lo para ter você mais perto da gente, porque a gente, assim, nós estamos fazendo a lição de casa, como disse o Queco, toda a parte burocrática para que a Assis esteja dentro do Estado de São Paulo, inserida como, né, o turismo dentro no mapa do Estado de São Paulo. Então, as questões burocráticas são bem assim difíceis, né? Quando você for passar alguma coisa por uma propriedade particular, lógico que você vai ter um entrave, né? Vai ter que ter essa autorização do proprietário. Então, mas falando em ciclismo e em pedestranismo, né, que são as corridas de rua, nós estamos muito fortes. Nós temos aqui, se não me engano, 4 equipes que têm feito a organização dessas corridas. A corrida de rua, inclusive, está mais pujante ainda do que o ciclismo. Mas, assim, são áreas do esporte que promovem uma qualidade de vida sensacional. Então, de evento, eu vou falar para vocês alguns exemplos, já que nós temos aqui um tempo, um tempinho para a gente terminar. A Maratona de Paris, os seus 42 quilômetros, ela começou, tinha 3, 4, 5 mil pessoas, e agora ela está bloqueada a 50 mil pessoas, que pagam a sua inscrição, e tem todo um conjunto, né? Do Brasil, vão 400 pessoas para a Maratona de Paris. 50 mil são 400, são brasileiros. Um outro exemplo, isso é um evento turístico. Outro evento que vocês viram aí, não tem muito tempo, coloquei uma camiseta ali, ó, Paris, Olimpíadas de Paris. Tinham 10.500 atletas. Deixou um benefício de 8,5 milhões de euros. Apesar de todo o dinheiro que eles gastaram, talvez que a gente gasta mais, tal, não sei o quê, além das coisas que deixam de herança de utilização, certo? Depende muito de como você faz, né? Como você organiza. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, foi gasto mais dinheiro, porque foi feito estruturas novas, e muitas dessas estruturas ficaram abandonadas e hoje estão lá perdidas. Entendeu? Lá no Rio de Janeiro, em Paris, eles fizeram a opção de quase não fazer muita estrutura nova e de fazer coisas que eles fizeram montar e desmontar, que era uma outra maneira. Outro evento está aqui. Campeonato do Mundo em Fortaleza, vai acontecer agora em setembro. Aquele ali é o 18º Mundial de Basquete. Uma outra coisa. Depois eu falo de Fortaleza. Fortaleza está aí no canto. Não tem um papelzinho aqui. Aquele
é o próximo Mundial de Basquete, que vai ser daqui a 2 anos em Fortaleza, está aqui, ó, 2027. Lembra bem que as Olimpíadas, que é um negócio planetário, tinha 10.500 atletas. Nesse evento só de basquete, que é uma só modalidade, tem 4.000 atletas, 350 equipes. Tem 3 semanas eu participei do Mundial, esse Mundial de Basquete, na Suíça, em Lausanne, com a equipe da França. Eram quase 400 equipes, tinham 4.000 atletas, mais os acompanhantes eram 5.000 pessoas. Deixou lá na região a 10 a 12 milhões de euros. Certo? Então, você vê, o que é um evento esportivo, na verdade, é mais um evento turístico e você tem um esportivo. Agora, eles estão falando aqui, ó, esse daqui que eu participei, ó, tá aqui, ó, 2025, ó, Campeonato do Mundo da Suíça Ticino de Maxi Basquete. Eles falam Maxi Basquete porque é o basquete acima de 35 anos e o mini basquete é menos de 10 anos. E vai ter um outro torneio, que é o torneio que eles iniciaram, por isso que a gente fala que tem várias maneiras de fazer eventos, que vai ser o basquete de praia. Como tem o vôlei de praia, eles inventaram o basquete de praia e vai ter o primeiro mundial, que vai ser João Pessoa, acho que é João Pessoa. Vai ser agora em setembro. Eu tive com um pessoal lá que estava organizando. Então, você pode fazer, é igual aí agora que tem o pessoal da raquete, aqui que tem vários, exatamente, tem vários aqui na cidade, começa a desenvolver, já tem uma loja que vende material, tem um sujeito que faz a quadra, que reforma, o cara que faz a quadra, que cria um grupo, esse grupo vai competir com outras cidades, entendeu? E assim faz, o ciclismo é a mesma coisa. Só um detalhe, né? Eu trabalhei em Birigui, na Faculdade de Tecnologia de Birigui, em 2000, na FATEB, e lá nós temos, né, a origem do biribol, né? Tá aí, biribol, quer dizer, biribol. Não, é só uma curiosidade, porque tá aí também mais um nicho, né? Quem gosta de atividade com água, mas não quer ser nadador, o biribol. Aí, uma sugestão aí para evento de biribol. Uma lembrança. A história como do basquete de areia, como nós vamos dizer aí, o tênis de praia, o vôlei de praia, o basquete de praia, muito depende de uma coisa que a gente está fazendo aqui agora e está fazendo no basquete, das pessoas envolvidas, entendeu? Então, na verdade, o esporte, ele é um convívio social. Então, você pode ter equipes de futebol em várias cidades do Brasil, mas você tem algumas cidades, independente das vezes elas serem maiores ou menores, que têm um sucesso maior. Aí vai relacionar com vários fatores importantes, que é quem é que apoia, quem é que participa. Então, eu tenho esse dilema aqui do basquete, entendeu? Quando eu faço o torneio, que nós estamos indo para o 8º, minha maior dificuldade é com as pessoas da cidade e da região de participarem. Então, eu trouxe já 2 vezes, o Gerson esteve presente, com a equipe do Paraguai, vieram de Assunção. Vem a equipe agora de novo de São José do Rio Preto, que não é do lado. Equipe de Maringá também, que participou de todas. Pessoal que vem do Rio de Janeiro, pessoal que vem de Campinas. E as pessoas que estão mais próximas, Paraguaçu, Palmital, Marília vem um pouco, podia vir mais. Assis, eles estão aqui e não participam. Então, eu marco o horário do jogo às 9h30, primeiro jogo.
Aí vem o sujeito lá do Paraguai. Viajou na sexta-feira o dia inteiro. 9h30 o jogo, 9 horas ele está lá na quadra. Já está lá se preparando. O cara de Assis chega às 9h25, dá 5 minutos no jogo. Aí você vai falar, a culpa é sua, porque você não põe ordem na casa. Se eu apertar, ele não vem. Aí fica pior ainda. Então, a única solução que a gente tem do torneio é o quê? É evoluir o torneio, ter mais dinheiro, mais verba. Aqui nós temos o Gerson, que é o nosso apoiador. Senão, não conseguiríamos fazer. Mas ele faz isso para o basquete, faz isso para o X3, faz isso para o futebol, faz isso para quem precisa. Ele é o representante do povo e pegou essa linha, entendeu? Então, como a gente falou agora há pouco, para funcionar, precisa de várias coisas. Mas para não funcionar, bastaria a falta da ajuda do Gerson, já não funcionaria. Por quê? Em vezes passadas, eu tirei dinheiro do meu bolso para pagar a arbitragem. Aí criei um problema familiar. Falei, peraí, você sai lá da França, gasta as suas férias, faz um evento. Tem gente que vem, tem gente que não vem. E ainda tem que pagar? Falei, não, isso aí vai funcionar mais para frente, a coisa vai engatilhar. Entendeu? E para aqueles que acreditam, né? Por força divina, sempre aparece alguém que salva no último momento e a coisa funciona. Entendeu? Então, nós estamos nessa pegada. Agora, nós mudamos de dimensão, certo? Nós temos aí o apoio do secretário, está aqui, a foto dele aí. Entendeu? Falei para o Alexandre Cachorrão, né? Falei, Alexandre, está aí a pessoa que pode nos ajudar. Entendeu? Então, é um trabalho de equipe, né? Você está aqui, se passa a informação, a coisa você tenta avançar. Do outro lado, eu falei com o Ricardo Madalena, falei, doutor Ricardo Madalena, deputado estadual, assim como nós podemos ter outros deputados, estadual, federal, nós precisamos que vocês tenham um carinho especial para iniciativas nossas. Ok, faça a iniciativa, a gente está aqui para analisar e apoiar. Aí eu lancei para ele. Falei, vamos lançar uma ideia prática. 7 de setembro, se for possível com Lucena, se for possível com Madalena, se for possível com mais alguém que é deputado de outras linhas, que venham aqui, que a gente faça um evento de ciclismo, de corrida a pé, entendeu? E dê um start nessa ideia do turismo esportivo. Então, do meu lado, para concluir com vocês, que eu já faço aí 2 pontos, né, práticos, 7 de setembro, fazer algum evento esportivo aqui pegando a região. Por que pegando a região? Porque se tiver ajuda do pessoal que é empresário, que vende bicicleta, de lojas esportivas, né, das prefeituras, nós podemos ter um ônibus que sai de Tarumã e traga o pessoal com bicicleta ou para correr no evento. Traz um ônibus que vem de Cândido Mota e vem também para o evento. Vem um ônibus de Paraguaçu. Então, você começa a ter um evento que pode aglutinar aqui, centralizar um pouco essa iniciativa, que vai depois desenvolver um em Cândido Mota, vai desenvolver um outro em Tarumã, e aí se encontra aqui, se encontra lá, o daqui depois outra vez vai para lá, entendeu? Você cria na região, entre eles, uma certa relação. Então, aqui eu vou jogar 2 ideias, que é essa do 7 de setembro, fazer um evento, e o meu torneio de basquete, que eu vou passar para o Gerson aqui, né, que não sabe ainda, mas é informação, eu pretendo fazer no março de 2026. Por quê? Porque março é depois do carnaval, já passaram 2, 3 semanas,
Ainda não começaram os torneios de basquete, porque os juízes ainda estão disponíveis, juiz e mesário, e é uma data que não tem nada do Master, que são brasileiro, regional. Toda vez que você vai fazer uma data, como está acontecendo agora, você encontra uma dificuldade. Jogos regionais, torneio de basquete nacional, feriado, tem milhões de coisas. E se você marcar sábado e domingo, por coincidência, é o dia que o pessoal está viajando. Então, você tem que marcar, como nós estamos falando aqui, 6 meses antes, porque aí você põe na agenda, entendeu? Vai ter o fórum na sexta-feira e sábado e domingo o torneio. Tá bom. Quem que vai vir? Vai vir tal pessoa, não vai vir, tal, não sei. Mas você põe na agenda que você vai participar daquilo, do esporte, e você vai participar daquilo do fórum. Você prioriza. Aí ele passa a acontecer. E não ficar, como a gente fica, secundário. Só uma curiosidade de dizer de atração. O ex-prefeito lá de Dracena, que falou que o esporte está mais ligado ao turismo que realmente ao esporte, ele falou, eu fiz um evento ligado a um esporte que não é o biribol, mas é um taco, que é um negócio japonês estratégico, que você tem uma casinha e você vai batendo. Reuniu 3.000 pessoas, veio gente de todo lugar. Ele falou, primeiro que movimentou a cidade, que já foi surpresa, com um esporte que não é um esporte conhecido, certo? Depois aconteceu o seguinte, ele falou, você acredita que 4 empresários, 4 empresas vieram depois para a cidade, porque eles estiveram naquele evento esportivo? Eu falei, acredito. Eu fico surpreso, porque eu acho 4 é muito, mas não fui eu que falei. Ele espontaneamente falou, tá lá, eu mostro para você, se você duvidar, eu levo lá, você pergunta para eles como que eles tiveram a ideia. Entendeu? Para você ver como, às vezes, a gente pensa uma coisa, às vezes não dá certo, mas, às vezes, dá mais certo do que a gente tinha pensado. Entendeu? O último detalhe que eu vou falar para vocês, que é uma curiosidade. Vem a equipe do Paraguai, com 25 pessoas. Tem uma pessoa que joga na equipe, de shorts, como todo mundo, muito simpático, já se conheceu, fez a foto com ele. É o seu Ancho. Seu Ancho era, porque agora ele subiu de cargo. Olha bem o que eu estou falando. Subiu de cargo. Ele era senador no Paraguai. Agora ele tem um cargo mais importante do que esse, que não vem ao caso. Ele era um senador várias vezes. Estava aqui no torneio, junto com o Gerson, certo? Jogando basquete, gostou do torneio, não veio essa vez, porque ele está com seus compromissos pessoais, que a gente sabe, né, de trabalho, mas certamente no mês de março ele está aqui, porque aí é uma data que coincide melhor com ele. Entendeu? Ele vem, traz a equipe dele, eu lancei a ideia para ele, falei, ô Antio, e se a gente fizesse alguma coisa que chamasse Projeto Portunhol, da gente misturar um pouco o português, porque ele fala em portunhol e eu falo em português, e ele entende, né? Ele está na divisa, Juan Cavalheiros e Assunção, ele falou, ótimo. E o time de Tupã, que tem a Casa do Garoto, que eu falei para você, Casa do Garoto que descobriu o jogador Iago Tadeu, que é o armador hoje da seleção brasileira, saiu da Casa do Garoto, aqui de Tupã. E o Cleiton e o Hayden estiveram aqui, nesse local aqui, dizendo isso, o exemplo de você ter um projeto social que dá mais certo do que você prevê. Entendeu? Então, essa ideia de ter a oportunidade de uma pessoa que vem lá de Assunção, do Paraguai aqui, ela pode abrir
outras portas ligado, inclusive, a empresas, ao comercial, que está ligado com o que o Alexandre quer fazer. Entendeu? Então, eu quero agradecer vocês. Nós colocamos aí no máximo meio-dia, chegamos nossa conclusão. O próximo desafio é o 7 de setembro de fazer alguma coisa. E depois, no meio de março, nós refazemos aí o nosso torneio de basquete, certamente com a ajuda do vereador Gerson Alves, né? Das pessoas que a gente tem também, de vocês aí, do Alexandre. E só tenho o meu agradecimento aí, a colaboração. E como eu digo no basquete, é sempre assim. Quem participa sempre ganhou. Quem não participa, certamente perdeu. Entendeu? Para fazer qualquer coisa, a gente precisa, como dizia lá na época do Jô Soares, precisa ter coragem. E eu sempre tento avançar, o Gerson vê aí, né, quantas dificuldades nós tivemos aí desde a época do Cezinha, né? E o Gerson falou, não, calma, a gente vai acertando aqui, acertando ali, mas não são poucas, são situações complicadas que a gente vai tentando acertar na confiança. Um abraço para vocês aí, e eu pedi para o Gerson dar uma palavrinha final. Bom, Mércio, para a gente encerrar, creio que a gente já discutiu bastante aqui alguns assuntos relativos ao esporte. Agradecer, né, a presença de todos aqui, colocar sempre à disposição a Câmara Municipal de Assis, e lembrar que o nosso país tem que tratar o esporte de uma forma diferente, né? Se faz muita atividade esportiva quando é época de Olimpíada, Copa do Mundo, enfim, jogos regionais, jogos do interior, enfim, só se investe no esporte quando tem um evento de magnitude. E eu acho que isso não é legal, né? O esporte ele tem que ser uma constante. Nós vivemos hoje uma situação no país que podemos dizer assim, um assistencialismo barato, né? Que muitas vezes, como o Mércio disse aqui, que tem pessoas que saíram do esporte, almejaram uma carreira de sucesso, e hoje, obrigado, Mércio, são pessoas de sucesso que conseguiram, através do esporte, ter uma vida, né, financeira, ter uma vida sustentável, sem ficar dependendo de dinheiro público, né? Então, acho que o esporte ele proporciona isso. Cabe ao Estado, no geral, seja ele União, Estado, município, investir em iniciativas que promovam essa benfeitoria. Creio que o nosso município, o município de Assis, ele está, como a Lu diz, né, estamos numa crescente quanto ao esporte, quanto ao turismo, né, e creio que nós estamos no caminho certo. Acredito que Assis logo, logo será referência na nossa região e que possamos, né, encarar o esporte como um atrativo, e com essa nova proposta do turismo esportivo, quem sabe Assis almeja aí um salto grande no seu desenvolvimento. Muito obrigado, Mércio.